Recebemos Eduardo Parente, CEO da Edux, que acaba de divulgar os resultados do terceiro trimestre. Eduardo, já quero começar perguntando a respeito do EBITDA. Vocês alcançaram o guidance, né? Ficaram com um EBITDA, um crescimento de EBITDA de 14%. Ali a meta era de 10 a 20 e já colocaram para o quarto trimestre ali um guidance de 5 a 15%. Então, queria entender de você se esse patamar aí de um crescimento do EBITDA e não da margem necessariamente de 15% é um novo normal, até pelo crescimento. Qual que é o caminho da Edux nesse sentido? Muito obrigado, André. Boa noite. Estamos muito animados com o resultado que a gente acabou de divulgar. Acho que esse ponto que você falou do EBITDA é um ponto de muito orgulho para a gente, né? O quarto trimestre seguido que a gente sobe 2 dígitos no EBITDA. Então, acho que chegando num patamar diferente do que a gente tinha, acho que isso vale para o EBITDA, é uma margem subindo de 33 para 35, é sempre uma notícia muito boa. Acho que esse é um reflexo do portfólio que a gente tem, onde os negócios de maior margem crescem mais do que os negócios de menor margem, então, naturalmente, o próprio mix vai empurrando essa margem para cima, né? Mas acho que o grande ponto aqui, obviamente, o EBITDA é uma medida muito importante, que a gente tem conversado muito sobre isso e a gente tem oferecido guidance de referência para o mercado, mas acho que tem muita coisa abaixo da linha do EBITDA que a gente tem um sucesso muito grande aí nos primeiros 9 meses desse ano, no movimento aí de retomada, especialmente nesse momento de juros maiores aqui no Brasil, né? Então, acho que isso vale para o lucro líquido, acho que isso vale para a geração operacional de caixa, uma desalavancagem que a gente saiu de quase 2 no fim do ano passado para 1,50 agora, né? Que aí não só com o movimento de aumento de EBITDA, mas com uma geração de caixa que permitiu a gente reduzir o endividamento e ficar numa situação bastante mais confortável do que a gente estava no passado. E eu queria continuar no EBITDA, mas indo agora para o EBITDA contábil, né? Que quando a gente pega ali as diferenças do terceiro trimestre para outros períodos da Edux, a gente vê que a diferença do ajustado e do contábil tá bem menor. E queria entender se isso significa ali uma volta à normalidade da Edux. Isso mostra que ajustes estão ficando mais para trás, Eduardo. É exatamente isso, né? A gente vem de uma sequência muito dura, né? E acho que isso, obviamente, a pandemia é o auge disso, mas a gente teve o fim do FIES, a gente teve crises econômicas, etc., onde a gente teve que fazer uma sequência de ajustes grandes que resultou num patamar de não recorrente que acho que ficou para trás, né? Então, quando você vê que a gente cresceu o EBITDA dos primeiros 9 meses na casa de 20, né? E o contábil na casa de 30 e poucos, né? Isso é um reflexo disso, né? E aí você, até para olhar o número que a gente não costuma falar muito sobre, né? Como setor, né? O EBITDA ex-FRS, a geração de caixa ali no fim, também com crescimento muito importante versus o mesmo período do ano passado. Eduardo, agora eu queria falar de captação. Quando a gente pega os números do terceiro trimestre, né, relacionados ao segundo semestre de 2023, vocês tiveram uma captação acima do teto do guidance no digital e quase ali no teto do guidance no presencial. Queria entender se isso é um prognóstico positivo, pensando para 2024, e como que você avalia esses números de 2023. Dá para ficar mais otimista? Não, André, acho que desde do fim do ano passado a gente está bastante mais otimista com o setor como um todo. A captação do digital subiu mais de 20%, do presencial mais de 30%. Acho que são números aí provavelmente acima do que houve na média do setor, né? E acho que isso tem um pouco nosso, que a gente está com uma gestão muito boa do lifetime value, né? Do LTV do aluno, que nos levou ano passado a privilegiar preço no digital sobre volume de captação, o que nos ajudou muito a gente ter esse crescimento de EBITDA de 36% no presencial, que é uma combinação de preço com captação forte, com alavancagem operacional. Mas acho que, uma vez mais, acho que isso mostra a força do portfólio, né? A gente tem um premium, a medicina com o IBMEC, que nos ajudou demais durante a pandemia, né? A classe A e B, pandemia e outras crises, né? Sofrem muito menos nesse momento, mas e nos ajudaram a ter crescimento em todos os anos da pandemia, ter margens sempre acima de 30%, mesmo nos piores momentos. E agora, uma ligeira retomada da economia, a gente já vê um volume muito mais forte, né? Nos permitindo aqui usar toda a elasticidade do mercado para a gente poder ter esse crescimento de volume, né? Então, eu acho que o setor, e acho que isso não é a Edux só, acho que isso é o setor como um todo, né? Pequenas melhoras da economia têm um efeito muito grande sobre a classe C e D, né? Lembrando que tem mais de 30 milhões de pessoas que têm um ensino
médio não têm um ensino superior, que podem estar se beneficiando dessa grande diferença de renda que gera você ter um ensino superior na sua vida, né? Então, acho que ainda não vimos o retorno full, porque acho que se a gente visse o retorno full, quando a gente vira o retorno full da economia, e eu estou bastante otimista para 2024, eu acho que 20, 30% de crescimento vai ser até pouco.